E aí, Rede Salesiano, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Sérgio, disciplina Física, 2º ano, e o nosso capítulo 1 do nosso espetacular livro do ENEB, que são movimentos periódicos. O que é que eu trouxe para vocês hoje? Revisão geral desse capítulo para você. Então vamos lá comigo, texto para as questões 1 e 2. Joana inscreveu um projeto na Feira de Ciências de sua escola, que consiste no protótipo de um relógio que apresenta em um de seus equipamentos um pêndulo constituído de um pequeno disco de massa 200 gramas e um fio de comprimento L. Joana verifica que seu período vale aproximadamente 1,2 segundos. Vamos dar uma olhadinha lá, né, no projeto de Joana. Olha aí, um relógio fantástico, serve para medir tempo, período, né? Por sinal, você ainda lembra o que é período? Ah, parabéns, gostei, hein? Período é o tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Parabéns, hein? Você lembrou. Então, essa é a expressão do período, que vai ser o quê? 2π, que multiplica a raiz quadrada do comprimento do fio, dividido pela aceleração gravidade do local. E aí, qual é a pergunta que é feita na primeira questão? O comprimento L do pêndulo é em metros. E aí, observações muito importantes, você tem que ficar atento, hein? Você está sabendo que essa questão andou aparecendo aí no Enem 2014, você sabe disso, né? Adote o valor aproximado de π como correspondendo a 3, a aceleração da gravidade no local 10 metros por segundo e um detalhe muito importante. Quando Galileu realizou a medição dessa fórmula, inaugurando o método científico, tem uma ressalva na fórmula. A fórmula só pode ser utilizada para ângulos de abertura pequenos, até 10 graus. Então, foi dada a informação que o ângulo de abertura é de 3 graus. Portanto, a expressão mostrada anteriormente, vamos voltar, é uma expressão válida, porque o ângulo de abertura é inferior a 10 graus. Então, as alternativas são 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Como é que nós vamos resolver essa questão? Ó, preste atenção, aluno. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar os dados. É como na redação você fizesse a sua introdução, tá? Então vamos identificar na questão quais são os dados. Eu vou voltar aqui para que a gente possa ver com muita atenção quais são os dados, tá certo? Então vamos lá comigo, ó. Voltando lá para o início da questão, voltando aí para a Joana, e vamos agora grifar os elementos importantes aqui. Quais são os elementos importantes? Foi dada a massa, acompanha, ó, vai acompanhando comigo aí, a massa 200 gramas, você tem que registrar isso aí. Foi dado também o quê? O período, quanto é que é o período? Ó? 1,2 segundos. O comprimento L, observe, ele não foi dado, hein? Não foi dado o comprimento L. Então, vamos lá comigo agora, ver a próxima informação. A formulazinha do período que você já sabe. E vamos ver se aqui tem mais alguma informação para a gente. Vamos lá comigo ver as informações que nós temos. Ó, o valor aproximado de π, ó. π vale quanto? 3. A aceleração da gravidade, ó. Quanto é que está a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. E o ângulo de abertura, não é verdade? Ó, 3 graus. Ok? Então, a primeira coisa que você, aluno, deve fazer é o quê? Identificar claramente as informações no enunciado. É a mesma coisa quando você está realizando uma questão da área de humanas, da área de linguagem. Retirar as informações relevantes. Agora sim, temos condições de compreender o que propomos na solução. Os dados, que aí nós acabamos de mostrar para você. O período, o tempo gasto para aquela oscilação, 1,2 segundos. A massa, 200 gramas, e você com certeza sabe do detalhe, né? Você como aquele aluno aplicado, na filosofia lá do Dom Bosco, já sabe. A massa tem que ser em quilograma. Então o que é que você tem que fazer? Como é que transforma de grama para quilograma? Você vai fazer o quê? Ó? De grama para quilograma, você vai dividir por 1000. E aí, o π, que é 3, a aceleração da gravidade no local, que é 10, e o ângulo de abertura 3 graus. Eu estou grifando aqui para você o ângulo de abertura 3 graus, e justamente mostrar que o ângulo de abertura é isso aqui, ó, que ele é inferior a 10 graus, como a gente citou agora há pouco. Então, está preparado para a resolução? Vamos encarar agora? Vamos lá. Solução da questão. Como é que a gente vai fazer? Olha só. Qual é a formulazinha, a expressão que o Galileu nos trouxe? Período é 2π, raiz quadrada do comprimento, dividido pela aceleração da gravidade. Você lembra que ele está querendo o comprimento
do pêndulo. Então, L é o elemento desconhecido. Então, vamos lá. Comigo, bem devagarinho. Vamos grifar aqui com muito cuidado. O período. Quanto é o período? 1,2. Muito bem. Foi dado na questão. Quanto é que ele manda adotar o π? 3. Aí eu vou aqui, ó. π, 3. Aceleração da gravidade. Anotou aí a aceleração da gravidade? 10. Perfeito. Então, vamos lá comigo agora. Então, se você tem um período 1,2, 2 vezes 3, câmara, aproxima, 2 vezes 3 dá quanto? 6. Muito bem, gostei. Raiz de L sobre 10. Ih, Carlos, e agora o que é que eu faço? Calma, vamos passar para a próxima tela para ver como é que a gente vai desenrolar agora. Ó, eu apenas copiei novamente o que estava aqui, ó. 1,2 é igual a 6, que multiplica a raiz do comprimento dividido por 10. Aí agora, ó, reescrevendo isso de novo, o que é que eu vou fazer? Ó, o 6 está do lado de lá, não é verdade? Ó? O 6 está aqui. Então, o que é que esse 6 vai fazer? Lembra aí comigo. Ele passa dividindo. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Então, agora vai ficar o quê? 1,2 dividido por 6. Quando você dividir 1,2 por 6, faz aí para mim. Ah, professor, não precisa fazer conta não com vírgula. Então, faz o seguinte, pensa que você tem R$1,20 e vai dividir para 6 colegas seus. Dá isso aí, 20 centavos. Muito bem, se você pegar 1,20 e dividir para 6 pessoas, vai dar 20 centavos. Vai dar para comprar pouca coisa, mas fazer o quê, né? 0,2 é igual a raiz quadrada de L sobre 10. Agora, olha aqui para mim. Preste atenção, o momento mais importante é agora. Como é que você resolve uma coisa que está dentro da raiz? Você quer um incógnito que está dentro da raiz. Qual é o grande detalhe que tem que ser feito? Ó, vou grifar para você lembrar. Elevando ao quadrado. Então, você precisa fazer o quê, minha gente? Elevar ao quadrado. Então, vamos comigo. Elevando ao quadrado. Opa, de novo, não entendi não, Carlos. Volta aí, Carlos, não entendi não. Volta aí, ó. 0,2 igual a raiz quadrada de L sobre 10. Aí você vai levar ao quadrado. O que é levar ao quadrado? Os dois lados. Porque em matemática você sabe, o que você faz de um lado, tem que fazer do outro também. Então vamos comigo. Fazendo isso, ó, eu vou ter 0,2 ao quadrado é igual a raiz ao quadrado. 0,2 ao quadrado, como é que você faz? 0,2 vezes 0,2. Você pega o número 0,2, ó, e multiplica por 0,2. 0,2 vezes 0,2. Então, quando você multiplica, dá 0,04. Igual a quanto? L sobre 10. Por quê? Qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, você divide o 2 pelo índice da raiz. 2 dividido por 2, você sabe que aqui tem um 2, que é a raiz quadrada, você obtém L sobre 10, porque o 2 dividiu 2, ok? Então, ficamos que L sobre 10 é igual a 0,04. Lógico que se 0,04 é igual a L sobre 10, você é só passar o 10 multiplicando o 0,04. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui, ó. O 10 multiplica o 0,04. Multiplicando isso aí, você obtém quanto? 0,4 metros. Caso você deseje a resposta em centímetro, você encontraria aí 40 centímetros. Então, verifique aí no enunciado da questão a resposta 40 centímetros. Mas a questão pede outra coisa, né? Ah, o item 2, o que será que ela pede? Vamos observar agora para o nosso item 2. Joana deseja efetuar uma modificação no pêndulo, para que seu período se reduza à metade, pois percebeu que o relógio atrasava. Então, o relógio está atrasando, então ela quer reduzir o período à metade. Assim, a única, faltou um A, né? Opa, cadê o A? Cadê o A? Cadê o A? Cadê a letra A? Está aqui, opa, vamos colocar aqui a função A. Ó, faltou um A aí. Você entendeu. Assim, a única opção que pode atender ao desejo de Joana é indicada apenas na alternativa. Então, vamos lá. O que é que Joana quer mesmo? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ela quer reduzir o período que a metade. Então, eu tenho um período e quero reduzir a metade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos acompanhar comigo. Considere para sua análise que a aceleração da gravidade do local não será alterada, pois Joana permanecerá na mesma latitude e altitude para a realização do experimento. Você certamente fez o primeiro ano fantástico na rede salesiana e sabe que na parte de gravitação universal, a aceleração da gravidade ela não muda se você tem a mesma latitude e a mesma altitude. É por isso que a gravidade não vai ser alterada. Então, o que é que Joana quer? Reduzir a metade o período. Como é que a gente vai desenrolar isso aí? Vamos lá comigo. Olha só,
As alternativas são as seguintes. O que é que ela tem que fazer? Na letra A, alterar a massa para 400 gramas e manter o comprimento L. B, alterar a massa para 800 gramas, mantendo o comprimento L. C, alterar o comprimento para 4L. D, alterar o comprimento para L sobre 4. E na E, alterar a massa para 50 gramas e manter o mesmo comprimento. Esse tipo de questão é muito importante, e você sabe que o nosso material trabalha muito esse tipo de questão. É a chamada questão contextualizada, ou seja, o resultado ele precisa ser interpretado dentro do contexto das alternativas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer nessa questão. Ó, a primeira coisa é relembrar a fórmula do período. Nós sabemos que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Eu gostaria de frisar isso, ó. O período ele é diretamente proporcional. Vamos só voltar aqui para a nossa função, que não foi ativada. O período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Está vendo? Ó? L está em cima, vem junto com o T. Então, se você aumentar o L, o T vai aumentar. E é inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração. Vamos mostrar essa relação inversa agora. Ó, relação inversa por quê? Porque se você diminuir a aceleração da gravidade, você vai aumentar o período, né? Ó, setinha para baixo aqui na gravidade, o período aumenta. Então, a relação diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento e inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. Como a aceleração da gravidade é constante, sim, aquilo que a gente expôs agora há pouco, latitude e altitude permanece a mesma. Teremos que, para diminuir o período, é necessário diminuir o comprimento. Olha aqui para mim. O que é diretamente proporcional? O que acontece com um, acontece com o outro. Então, o período tem uma proporcionalidade com o comprimento. Você vai entender melhor na nossa próxima tela. O período é 2π raiz de L sobre G. Lembra daquela relação diretamente? Vamos lá comigo. Ó, já está ali de amarelo para você frisar bem. Ó, se você diminuir o comprimento, opa, o que é que vai acontecer com o período? Diminuir também. Agora preste atenção, hein? Está dentro de uma raiz quadrada. Você com certeza, nas nossas aulas aqui no Salesiano aqui de Nova Parnamirim, você sabe que tem que jogar a raiz quadrada do que está acontecendo. Então, na hora em que o comprimento é dividido por 4, vamos grifar aqui, ó, comprimento dividido por 4. Vamos lá de novo, ativando a função, ó, quando o comprimento for reduzido por 4, você vai ver o período dividido por 2. É exatamente o que ela quer. Ela quer reduzir o período à metade. Então, lembre, como está dentro de uma raiz, o comprimento tem que ser dividido por 4. Por quê? Quanto é a raiz de 4? 2. Então, se você bota o 4 dentro da raiz, quando você faz a raiz de 4, dá 2. Então, me responda, se o comprimento for dividido por 4, o período será reduzido à metade. Então, é só você procurar a alternativa em que fala isso aí. Vamos ver se a gente consegue localizar onde é que está essa alternativa? Ó, então, você precisa fazer o quê? Alterar o comprimento para L sobre 4. Sim, porque se você vai dividir o comprimento por 4, você vai alterar o comprimento para L sobre 4. E um detalhe muito importante, hein? Você já deve ter percebido, né? Eu não falei porque estava deixando para o finalzinho dessa questão. O período de um pêndulo não depende da massa. Eu vou repetir de novo para você que está aí acompanhando. Ó. O período não depende da massa. Então, tanto faz eu colocar um disco de 200 gramas, 2 quilos, 5 quilos. Lembre disso. O período não depende da massa do disco. Independente da massa, o período não será alterado por essa massa, tá bom? Então, um abraço para você e já já a gente retorna com mais uma questão.